Olá, tudo bem? Estamos de volta. Na última aula nós paramos com a apresentação de uma dieta balanceada e o enfoque foi relacionado aos carboidratos. Agora a gente parte para as proteínas. Como vocês podem ver, nós temos aqui três grandes grupos, de proteínas, as proteínas de origem animal e vegetal. Mas espera aí, Arthur, isso aqui seria o leite que você está querendo dizer? Na verdade, esse aqui é um queijo de soja. Esse no canto esquerdo da tela de vocês. É o tofu, que, como eu vou falar a seguir, a soja é um alimento de origem vegetal riquíssimo e um dos poucos que tem os aminoácidos essenciais para a nossa manutenção. Nós temos aqui também a grande combinação arroz com feijão, então carboidrato na proporção de 2 para 1, ou seja, 2 colheres de arroz para 1 de feijão. Você tem uma proporção perfeita entre carboidrato e proteína, e uma proteína de alto valor biológico também. E aqui principalmente a carne, que no meu gosto não precisa estar tão mal passada, mas também é um alimento riquíssimo em proteína. Então vamos seguir. Já que a gente falou dos alimentos de origem vegetais, ricos em proteínas, nós temos principalmente as leguminosas, que são os feijões, e as oleaginosas, sementes e castanhas. Os feijões nós temos vários tipos. Por exemplo, o feijão fradinho, feijão manteiga, feijão verde, tem feijão de várias culturas nossas. E aqui a grande questão eles fornecem em torno de 10% de proteína na sua composição. Isso é relativamente baixo comparado às carnes, mas também fornecem amidos, que é um carboidrato complexo, fibras e principalmente vitaminas do complexo B, ferro e cálcio. Então o cálcio não é só nos leites e derivados, nós temos vários alimentos riquíssimos em cálcio também. Gordura insaturada do feijão, ou seja, a gordura boa, uma gordura boa. E aqui tem um detalhe, Então todas as recomendações atuais é que para você conseguir absorver esse ferro, você utilize alimentos ricos em vitamina C associados. Então é por isso que a feijoada tem sempre um suquinho de laranja associado, ou um suquinho de limão. Para outros a caipirinha, Mas você pode temperar a salada, porque tem outros alimentos de origem vegetal que são ricos em ferro, mas essa biodisponibilidade do ferro ela não é tão boa. Então com a vitamina C você consegue aumentar um pouco essa biodisponibilidade. Bom, então essa questão da vitamina C é importante. Em relação às oleaginosas, eu estou aqui no cantinho da tela, nós temos aqui várias sementes, então semente de abóbora, vários tipos de sementes, e as castanhas, pistache, castanha do Pará, ou como é chamada castanha do Brasil. Nós temos também as nozes. Todos eles são alimentos muito ricos em vitaminas, mas também são ricos em proteínas. Deixa eu tirar aqui a minha tela, passar aqui um pouquinho para cima. Então vejam, proteína também em torno de 10%, gordura insaturada, alimentos ricos em niacina, que é a vitamina B3, o ácido fólico. E aqui vem um detalhe interessante, que quando as pessoas perguntam, mas que alimentos que tem potássio? Então, amendoim, eu esqueci até de falar, o amendoim também tem bastante potássio. Então, esses alimentos são fontes ricas de potássio, zinco, selênio, magnésio. Todos esses micronutrientes são muito importantes para a força, a potência muscular, o metabolismo muscular. As carnes também são ricas nesses alimentos. Então vamos dar sequência aqui. Bom, agora os alimentos de
origem animal, né? Então aqui nós temos os leites, os derivados e as carnes. E aí vem um detalhe interessante. Esses alimentos eles têm um teor proteico bem mais alto, porém bastante variável, né? As carnes brancas, como o peixe e o frango, eles têm uma composição proteica um pouco menor. E nos cortes bovinos e suínos, isso chega a mais de 30%, algumas vezes chega a 40%. Então, uma alta fonte proteica. Existe uma recomendação de comermos mais frango e peixe. Por que isso? Bom, mas não tem tanta proteína assim? Não seria melhor comer mais carne? Mas é porque os alimentos com a carne de origem animal, a bovina e a suína, eles têm mais gordura saturada. Então a gente sempre tem que preferir as carnes com baixo teor proteico. Em relação aos alimentos com algumas vitaminas, né, eu chamo a atenção das vísceras e dos miúdos. Então coração de frango, fígado de boi, fígado de frango, né, a moela, são alimentos riquíssimos, não só em proteína, mas em ferro também. E essa recomendação ela é basicamente coma pelo menos uma vez por semana vísceras e miúdos para todo mundo. Mas eles enfocam especialmente idosos, crianças e grávidas, porque você consegue suprir outras vitaminas. Vamos seguir aqui. Vamos lá, qual é então a base da nossa dieta balanceada? Então a gente precisa agora complementar um pouquinho mais nessa relação. Nós temos alimentos ricos em carboidratos, eu falei das proteínas, mas eu ainda não falei das fibras, vitaminas e minerais. Essa trilogia, fibra, vitaminas e minerais, vocês podem reparar que também tem F, V e o M. O L vem antes do M, então o legume vem antes de mineral. Então, para vocês poderem gravar aí, eu fiz esse mnemônico, FVL igual a FVM. Frutas, verduras e legumes são as principais fontes de fibras, vitaminas e minerais. E esses alimentos, aí algumas pessoas podem perguntar, bom, mas e os lipídios? Os lipídios eles estão inseridos dentro de alguns alimentos, né? Mas principalmente as gorduras insaturadas, que são as gorduras que não têm um alto risco cardiovascular, estão inseridas dentro desses alimentos. E um detalhe importante, se nós fizermos uma alimentação bem balanceada, nós não precisamos tomar suplemento vitamínico. Aquela história de que o vovô tá com anemia ou está cansado, será que a gente não precisa tomar um suplemento vitamínico? Não, se fizer uma boa alimentação, não tem necessidade, né? Porque todos esses alimentos de origem animal, vegetal e mais os alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que nós vamos ver a seguir, eles conseguem compor tudo isso. Bom, vamos dar sequência aqui. Esse primeiro alimento, algumas pessoas só o conhecem realmente dessa maneira, né? Essa maçã mordida, só a maçã mordida da Apple. Mas é um alimento de origem vegetal, do tipo fruta, e riquíssimo em carboidratos simples, né? Então nós temos várias frutas que são ricas em carboidratos simples, principalmente aquelas mais doces, a melancia, manga, banana, e novamente FVM, fibras, vitaminas e minerais. Então o que é a fruta? É a parte polposa que rodeia a semente das plantas. Bom, esse daqui, o brócolis, muitos não gostam, mas é também um alimento de origem vegetal do tipo verdura. Novamente rico em micronutrientes. O que são os micronutrientes? São aqueles componentes dos nutrientes que não são principais. Os macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Mas os micronutrientes são as vitaminas, os minerais e tem chamados elementos traços, que nós temos concentrações muito baixas. Esses elementos traços, eu posso citar aqui o zinco, o selênio, que vocês viram lá na oleaginosas. Certo? E aqui as verduras, só para ilustrar, nós temos folhas, flores, botões, haste. Então, a selga, agrião,
alface, brócolis, repolho, vários tipos de alimentos. Vamos seguir os legumes, também são fontes riquíssimas, e os legumes eles compreendem algumas frutas, algumas sementes e algumas partes que nascem na terra, né? Então a batata, a mandioca, são alguns legumes. Bom, então o que seria realmente, resumindo, uma dieta balanceada? Então nós temos aqui alimentos ricos em carboidratos. Eu citei para vocês os cereais, né, arroz, trigo, né, o milho, tubérculos, a batata e as raízes, né, a mandioca, os tubérculos, a cenoura, a batata. Mas vejam, eu citei muito mais alimentos vegetais. Em relação aos alimentos ricos em proteína, novamente, eu cito os alimentos de origem vegetal, os feijões e as oleaginosas. Lembra? Os feijões são de leguminosas. Eu incluo aí as ervilhas, a soja e outros tipos de alimentos leguminosas. E a oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, pistache, amendoim, outros tipos de castanhas. Os alimentos ricos em fibras, vitaminas e vegetais, esse daí não tem nem que pensar. Todos eles são, todos não, mas a grande maioria são de origem vegetal. Então nós temos frutas, verduras e legumes. Ora, desse jeito nós temos uma dieta vegetariana muito bem balanceada. Mas o que está faltando aí? Qual é a única vitamina que não tem jeito? Eu teria que repor no caso de um vegetariano estrito. Nesse caso, é a vitamina B12. Então, reforçando, não há necessidade de suplementação vitamínica quando a pessoa faz uma alimentação adequada e balanceada. A gente depois vai ver em uma outra aula sobre alimentação equilibrada. Exceto em situações em que você tem um hipercatabolismo ou uma necessidade a mais, como a grávida, por exemplo, ou no caso de uma dieta vegetariana estrita, em que os estoques de vitamina B12, que duram bastante tempo, mas eles vão durar aí por 10, 12 anos, depois tem que começar a repor, né? Então é melhor antecipar e começar a repor antes. Então, o que seria uma dieta balanceada e equilibrada? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Tá certo? Obrigado e até logo.